Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis 21. Essa semana passada nós falamos, de vez em quando, agora não é com tanta frequência, embora nós vamos retomar, mas a gente faz o CAD, que é o grupo de oração com os jovens pelo celular. Né? Depois que eles chegam da faculdade, a gente faz. E já fazia um tempo, acho que uns 2 meses que a gente não fazia. E aí, essa sexta-feira, a gente fez. Meu propósito era falar sobre ministérios. Eu estava assim, já tinha ensaiado com o Raul, tudo que eu ia falar. Catei ele ali no final do culto, falei tudo para ele. E aí, na hora do CAD mesmo, na hora do valendo, eu estava preparando a palavra, aí o Senhor falou, você vai falar sobre autoridade. Você não vai falar sobre ministério, não. Você vai falar sobre autoridade. Eu falei, amém, Jesus. Então me dá um meio de chegar, né? Como falar. E aí, o Senhor falou que Jesus, quando tinha 12 anos, lá em Lucas 2, Jesus, quando tinha 12 anos, eles foram para o templo, né, para comemorar a Páscoa, tudo, e aí ele sentou com os sábios, com os mestres, e ele falava com muita autoridade. Autoridade porque ele é a palavra, né? E aí eles ficaram admirados com Jesus falando, um menino de 12 anos falando com tanta sabedoria, com tanta autoridade. E os mestres falavam, quando ele fala diferente, é diferente. E aí eu falei, obrigado, Jesus, obrigado. E aí o Senhor Jesus falou para Maria, por que você me procura? Eu estou na casa do meu pai. Eu estou fazendo as coisas do meu pai. Qual é a sua preocupação, né? Eu estou aqui, estou. E a Maria e José ficou meio confuso. Como assim, casa do seu pai? Como assim? Estou na casa do meu pai. Eu estou obedecendo à vontade do meu pai. Ainda faltava um tempão para começar o ministério de Jesus na íntegra. Mas eu falei, Deus tá, autoridade, né? Aí eu voltei lá em Gênesis, que eu tô lendo a Bíblia de novo, desde o começo. E aí eu voltei nessa palavra umas 3, 4 vezes. Quando Isaac nasceu, Sara ficou feliz, satisfeita, imagina, né? Quem diria, Sara, uma mulher idosa, teve um filho e amamentou esse filho, porque Deus, quando dá as coisas pra gente, Ele dá a bênção e a provisão para a bênção. E ela ficou feliz, só que ela tinha uma pedra no sapato dela, né? Ela tinha Agar. E Agar ela era serva, mas nessa altura ela já era escrava. Porque Sara estava tão irada com ela, porque já não tratava ela mais como serva, mas como escrava. E Agar já tinha saído da casa de Abraão e Deus mandou ela voltar, ela voltou. Só que dessa vez, aqui em Gênesis 21, 14, fala assim, ó. Então Abraão levantou pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também deu-lhe ao menino, despediu-a. E ela foi andando errante no deserto de Berseba e consumiu a água do odre e lançou o menino debaixo de uma árvore.
E se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Quando Sara falou para Abraão colocar Agar para fora, ele ficou meio receoso, né? Ele era pai. O primeiro contato paterno que ele teve foi com Ismael. Não foi com o filho da promessa, com Isaac. Foi com Ismael. Então ele tinha amor de pai. Ele era pai. E aí o anjo falou: pode fazer o que ela está falando, porque eu vou cuidar da sua descendência. Eu vou cuidar da sua semente. Pode fazer. Lá, junto com Abraão, Agar era escrava. E Ismael era bastardo. Por mais difíceis que eles fossem, era isso que eles eram. Ela era escrava e ele bastardo. Às vezes, uma vez eu fui numa pregação do pastor Romário, ele falou que tem bênção que vem com cara de maldição e a gente não entende nada, né? E é verdade, tem bênçãos que acontecem na nossa vida, tem pessoas que Deus tira da nossa vida, tem circunstâncias, tem situações que acontecem que a gente não entende nada, né? Meu Deus, por quê? Eu não mereço isso, eu fiz tanto por essa pessoa, eu falei tanto do amor de Deus, eu pratiquei tanto isso, por quê? Porque tem bênção que vem com cara de maldição. E aí Agar mandou embora, ela foi, né? Imagina só, se fosse nos dias de hoje, Abraão estava no sanhaço, né? Tava no esquenta. Porque o homem rico, do jeito que era, saiu com um odre e um pão, ele ia estar lá no xilindró, se fosse aqui agora. Mas ele despediu ela e ela foi, deserto afora. Na palavra de Deus, eu pesquisei para falar para eles, né? Porque os adolescentes, eles têm uma curiosidade à parte. Então, às vezes, eu preciso me policiar muito do que eu vou falar para eles. Eu preciso ter base, muita base para falar com eles. E aí eu fui pesquisar. Raras vezes é falado na Bíblia da distância de arco. A maioria das vezes é falado da distância de uma pedra. Então, quando Jesus se afastou dos discípulos para orar, ele se afastou numa distância de uma pedra. A distância de um arco, ela é muito grande, né? Ela é muito maior. E ela se afastou para poder não ouvir a voz do Ismael chorando e morrendo, porque ele ia morrer. E ela foi. E quando a gente entra no deserto, à noite, de madrugada, se coloca no lugar de Agar agora. Às vezes Deus te tira de alguns lugares, de algumas zonas de conforto e nos coloca no deserto. E deserto é lugar de cura. Deserto é lugar de libertação. Deserto é lugar de chorar no colo de Jesus, de ter a sensibilidade de ouvir a voz do Pai, porque não tem mais nada lá, só Ele. É você e Deus e nada mais. E ela foi andando, imagina, madrugada, o deserto é um breu para cada um. A palavra não fala que ela tinha lamparina, não fala que ela tinha lanterna, não fala que ela tinha holofote, nem um celular com luzinha, não fala nada disso. A palavra fala que ela foi, que ela andou, e ela foi na escuridão, e nessa escuridão deve ter passado muita coisa por ela. Deve ter passado bicho, deve ter passado gente, deve ter passado frio, deve ter passado muita coisa. E às vezes no nosso deserto a gente passa muita coisa. Mas o deserto é um lugar de transformação.
deserto é lugar de liberdade em Cristo Jesus. Quando Jesus foi batizado e ele foi colocado, ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias, 40 noites, ele sendo Deus, ele sendo o verbo vivo, ele sendo todo poderoso, ele teve que ser aprovado. Ele teve que ser aprovado. Porque quando a gente fala de autoridade não é uma coisa que a gente recebe de herança, né? Eu te dou essa autoridade. Ó, Maria Eduarda, você tem total autoridade. Não. Autoridade é uma coisa que nós conquistamos, como nós conquistamos o céu. Autoridade é uma coisa que nós conquistamos. Nós buscamos autoridade. E autoridade é diferente de autoritarismo. Quando você tem autoridade, a Maria Eduarda até na hora que a gente estava saindo de casa, ela falou, mãe, vou pesquisar o que significa autoridade. Ela até mandou um printzinho aqui para mim. Autoridade é o direito legítimo de exercer poder, tomar decisões e comandar. Autoridade você tem quando você conhece daquilo que você está falando. Autoridade, eu não posso falar, ó, cante, dá um Lá menor aí, dá um Si bemol. Mano, eu não sei o que é isso não. Eu não sei, eu não tenho zero autoridade com relação a isso, zero. Agora, se a Duda subir aqui e falar, dá um Lá e começar a cantar, vai ser lindo. Eu não faço ideia do que seja, mas ela tem autoridade para isso. Eu não. Ela conquistou a autoridade para isso. Eu não. Isso é autoridade. Agora, eu falei outra palavra para ela. Autoritarismo é um regime político. É um comportamento caracterizado pelo abuso da autoridade, pelo abuso de poder. Então eu chego aqui, não sei cantar, mas falo, Dani, dá um Lá maior aí. E meta a boca aqui para cantar. E aí? Eu vou fazer feio. Eu vou passar vergonha e a Duda vai desmaiar, com certeza. Tenho absoluta certeza que a bichinha vai desmaiar ali. Eu vou falar sobre aquilo que eu não manjo. Eu vou falar sobre aquilo que eu não tenho absolutamente nada de autoridade. É uma incoerência o autoritarismo. Mas quando nós temos autoridade para falar do amor de Deus, para falar sobre a fé, para falar quando você se põe no lugar de servo, quando você dá lugar para Deus fazer o que Ele quer fazer, não o que você quer que Ele faça. Quando a gente dá lugar de ser usado por Deus, Senhor, me usa, se sirva de mim. Eu te sirvo, eu sirvo ao Senhor com muita alegria. Mas, e quando o Senhor tem que se servir de mim? Como que tá? Como que tá a minha casa? Como que tá o meu coração? Como que tá? A gente tem autoridade para deixar isso acontecer? Para deixar o Senhor se servir da gente, se servir daquilo que Ele nos capacitou. Teve uma vez que a pastora Kátia chegou lá no escritório e aí me convidou para ir fazer uma visita. Uma visita para uma moça que estava depressiva. Uma moça inteligente, tá? Estudada, delegada, né, pastora? Muito inteligente, muito. Só que depressiva. E aí ela estava passando por esse deserto porque ela passou por um divórcio muito difícil. E a pastora não sabia disso. Ela só me chamou para ela não ir sozinha. Ela falou, Deus mandou eu te chamar, eu tô te chamando. Se vira aí, como que você vai fazer? Mas a gente tem que ir lá. E
aí chegou lá, e aí ela começou a falar com a pastora, eu estava meio de ladinho, assim, ela começou a falar com a pastora, e a pastora só me olhando e falou, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher? O que eu vou falar para essa mulher? Aí ela pegou e falou assim, mas a Fernanda tem o que falar para você. Eu passei por um divórcio muito difícil, mas aquilo que não te mata te fortalece. E o Senhor me glória a Deus por isso. Hoje eu tenho um amor enorme pelo pai da Maria Eduarda, uma gratidão absurda pelo pai da Maria Eduarda. Tenho muito amor por ele, muito carinho por ele, mas doeu. E eu sei o que é passar por esse deserto. Só que quando a gente não consegue perdoar, quando a gente passa por algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue deixar ir, quando a gente passa por algumas situações que a gente não consegue deixar que elas aconteçam pelas vias normais que elas abriram, a gente não passa pelo deserto, é o deserto que passa por nós. E nós temos o exemplo de Cristo, que ele passou pelo deserto, não foi o deserto que passou por ele. Temos visto aqui quando o Mar Vermelho se abriu, que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho não passou pelo povo de Israel, foi o povo de Israel que passou pelo Mar Vermelho. É diferente quando você está com Cristo, é diferente quando você dá lugar, é diferente quando você tem a autoridade de falar, isso eu não quero na minha vida, isso eu não vou fazer, eu vou passar por esse deserto, eu não vou deixar esse deserto passar na minha vida. Foi diferente dos egípcios que estavam atrás do povo de Israel. Ali o mar passou por eles, e ali foi um desastre quando o mar passou por eles. Aonde você quer estar? Qual é o lugar que nós queremos estar? Nós vamos passar pelo deserto ou esse deserto que vai passar por nós? Deserto é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de ter autoridade sobre aquilo que você é. Agar era escrava, Ismael era um bastardo. Aqui embaixo no versículo 20, acabando, tá, gente? Aqui embaixo no versículo 20 fala assim: e era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, porque aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te mata te fortalece. É lindo de ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. É lindo de ver aquilo que foi a sentença de morte dele. Foi a medida da morte dele. Foi essa medida que Deus usou para a morte dele. Mas com autoridade. Aquilo que não te mata te fortalece. Entrega tudo para Jesus. Ele cuida dos detalhes, ele cuida daquilo que a nossa mão não alcança, ele cuida daquilo que a nossa oração não é o suficiente. Ele cuida, ele trata. Se você está no deserto, glória a Deus pelo seu deserto. Aleluia pelo seu deserto. O Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Foi Ele que prometeu. Não foi a Fernanda, não foi a pastora Kátia, nem o pastor Augusto, foi o Senhor que te prometeu. Quando eu estava vendo aqui, eu falei hoje com a pastora Kátia, eu tenho uma dificuldade tão grande em números. E aí eu vou e volto em números toda hora. Algum tempo atrás eu preguei sobre essa passagem de Caleb, porque nós temos o feio costume
cansados de comer maná. Está cansado de comer maná. Eu não quero mais comer maná. Eu quero outra coisa, porque lá no Egito tinha pepino, tinha alho. Aí volta lá, né? Você lê a palavra de Deus aí fala, tinha cebola e tinha alho. Nossa, o povo do alho, esse povo do Egito, né? E aí tinha alho de novo. Aí uma ingratidão. Eu fico com ranço quando eu vejo essa parte da ingratidão. Só que no meio do povo de Deus, do povo de Israel, tinha o populacho. E quem começou a botar a lenha na fogueira do povo de Israel, que só eles que tinham acesso a Moisés. Quem começou a botar a lenha na fogueira foi quem? O populacho. Porque o populacho queria carne. Porque o populacho estava cansado do maná. Porque o populacho, há muitas falácias, né? A gente está ouvindo o povo, tá? Porque Deus mandou um vento de cordoninha lá. E foi, estava assim, tinha 1,5 metro para eles pegarem os bichos e comer. E eles comeram, mas morreu todo mundo. Todo mundo morreu, acho que daí que saiu a palavra, morreu esganado. De esganação. Morreu tudo entalado. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Para de ouvir o som do populacho. Deus é fiel aqui, ó. Em Números 13, 30. Quando eles entraram na terra prometida. Eles foram lá, entraram na terra prometida. E aí eles viram aquelas frutas gigantes, aquelas coisas maravilhosas, né? Porque lá era a terra que emana leite e mel, lá tinha tudo do bom, do melhor, tudo em tamanho ituano, né? Gigantesco. Aí o Caleb, só que, porém, entretanto, os anaquins estavam lá também. Homens de 3 metros de altura, fortes, e nananã. E aí o povo fez o quê? Arregou. A gente não pode ir não, a gente vai dar conta de ir lá não. A terra é boa, a terra é fértil, mas e aí? Nós vamos morrer. Aí o Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la. Isso, Jesus. Em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. Já era, tá falado. Não tem nem o que explicar. Só essa palavra aqui difícil que eu não consegui ler. Mas não tem nem o que explicar. Herança é aquilo que a gente herda. Herança a gente herda. Então a gente vai pegar aquilo que Deus prometeu. Essa é a nossa herança. Foi Ele que deu. E Satanás nem tem direito de tocar. Amém? Se coloca de pé, vamos orar e adorar a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Por nós sabemos que aquilo que não nos mata nos fortalece. Aquilo que estão usando contra a sua vida hoje, para ser a sua sentença de morte, a sua medida de sentença de morte, é aquilo ali que o Senhor vai te colocar para falar: eu sirvo a um Deus que é vivo, poderoso, soberano, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele, porque é só Ele que é digno disso, é só Ele que é digno da nossa adoração, é dele, é para Ele, independente se você tem o que comer hoje, o que vestir hoje, aonde dormir hoje, todo louvor e adoração é dada ao Deus soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus, obrigado
passe por nós, mas que nós possamos marchar, seguir, vencer, confiar em Ti, porque só o Senhor é o dono de todo poder, de toda glória, de toda majestade. Tudo é para Ti, tudo é sobre Ti, porque quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos separou, quando o Senhor nos fez, foi para a Sua honra, foi para a Sua glória, foi para o louvor do Seu nome, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Obrigado por ser uma obra perfeita das Tuas mãos, Deus. Muito obrigado por ter nos escolhido, nos separado, mesmo com os nossos defeitos. O Senhor nos amou de tal maneira, mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos amou de tal maneira e nos entregou, Pai, todas essas promessas, que nós veríamos e viveríamos a glória contigo, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Irmãos, bênçãos do Senhor. Às vezes a gente quer adorar a Deus, né? É culto de oração, mas a oração e a adoração é tudo meio que misturado e junto. Quem nunca foi orar e só adorou? E é oração, porque uma adoração é um tipo de oração, como também a oração é um tipo de adoração. Então o Senhor falou pra gente adorar Ele agora nesse louvor, que a nossa oração seja essa adoração. Às vezes o Senhor quer ouvir o que está dentro de nós. Então, se você não conseguir cantar, ore. E se você conseguir adorar, adore. Mas se entregue durante essa adoração para o Senhor. Se rasgue diante dele. Sabe, às vezes a gente precisa falar: Senhor, eu não estou dando conta. O Senhor está vendo que eu não estou dando conta? Eu não sei se eu vou para a direita. Ela gosta de uma música que fala: se eu for para a direita, Jesus está lá. E se eu for para a esquerda, Jesus está lá. E ao contrário, onde Jesus está, eu vou. Mais ou menos isso, mas nós não temos essa não. E às vezes a gente está perdido, mas nós estamos perdidos, mas Deus não está perdido. Graças a Deus, Deus nunca se perde. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Às vezes nós estamos que nem Agar lá no deserto. Larga o menino para morrer, vai correndo para frente. Deus fala: volta lá, cata o menino, que você não vai morrer não, meu filho. Hoje não. Não é hoje não. Tem hora que a gente fala: Jesus, eu vou morrer. Ele fala: não é hoje. Várias vezes eu já achei que eu ia morrer, sabia, irmãos? Eu não gosto de falar isso na frente desse, que ele morre. Cada vez que eu falo isso, ele não está aqui, vou aproveitar e falar. Que assim ele não morre. Nossa, tantas vezes que eu ia pegar a viagem e falava: Jesus, se for hoje, glória a Deus, só me prepara, Jesus. Não tenho medo de morrer, mas quero estar pronta, né? Já para ver o meu Senhor. Mas a gente não precisa se preocupar. O que o Senhor tem colocado no meu coração é para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Se a gente estiver no deserto, nós vamos ser criados que nem Ismael no deserto. Ele foi um homem do deserto. Ele sofreu no deserto, venceu o deserto, ficou dentro do deserto e lá ele foi flecheiro. O deserto é o lugar pior da terra, irmãos. Eu já fui para o deserto. Quase matou a Rafaela o deserto. E é muito quente. Assim, é difícil ficar lá por algumas horas. Quem dirá morar lá dentro do deserto. É 50 graus derretendo a cabeça. Mas Deus, Ele está lá. Se tiver 50 graus, Ele vai estar lá com uma nuvem de glória. Se a noite ficar muito frio, Ele vem com uma coluna de fogo. Nosso Deus, Ele não vai nos desamparar. Aonde a gente estiver, Ele vai estar com o poder dEle. E a glória dEle vai se manifestar. Amém? Deu bom aí? Então vamos lá. Glória a Jesus. Então feche os teus olhos agora e adore ao Senhor. Ore, fale com Ele.
Pastor, pega aqui. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós estaremos intercedendo em favor dos pedidos que aqui estão. Também estaremos orando por representações fotográficas de vidas que precisam ser alcançadas. E o interessante é que a evangelista Fernanda, ela falou a respeito de um pedido que Caleb faz a Josué. E quando ele chega para Josué, ele diz: da idade de 40 anos eu era quando Moisés nos enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. 45 anos se passaram e o Senhor tem me conservado. Tal era a minha força, tal é agora. Eremante, olemandaraça. Como está a promessa que Deus te deu? Mas para que você tome posse da promessa, há um renovo de Deus pela sua vida. Há um renovo de Deus em sua vida hoje. Há um renovo de Deus na nossa vida. O inimigo acha que nós não vamos ver, mas nós vamos ver, nós vamos possuir, nós vamos adquirir, nós vamos adentrar e nós vamos viver o sobrenatural. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós apresentamos cada uma dessas vidas que aqui representadas estão, através de fotografias. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas que aqui estão representadas. Cada pedido de oração a qual os teus filhos depositaram nesse cesto. Nesse momento eu quero repreender obras de macumbaria, feitiçaria e todo tipo de consagração às trevas. Seja desfeita, quebrada, todo laço, todo embaraço. Em nome de Jesus, perca a força. Nós declaramos e decretamos a falência da ferramenta que o inimigo estava usando, da corrente que o inimigo estava prendendo, do laço que o inimigo estava embaraçando. Em nome de Jesus haverá desembaraço. Em nome de Jesus haverá quebra de maldição, quebra de jugo, quebra de fardo. Pai, a tua palavra diz que por causa da unção o jugo é despedaçado. Então, Senhor, por causa da tua unção, o jugo desigual que aprende vidas ao Senhor, as servidões ao engano, ao pecado, à lascívia, à prostituição, em nome de Jesus, nós decretamos a falência de toda prostituição, de toda obra satânica, de toda obra maligna, de toda fúria do diabo, todo vício, seja no alcoolismo, nas drogas, no lesbianismo, homossexualismo ou coisa parecida. Em nome de Jesus nós decretamos: haja libertação, haja cura, haja quebra de maldição. Sai da casa desse homem inimigo, obra do mal, espírito da miséria, espírito da falência. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai dessa pessoa. Espírito maligno, demônio, sai daí agora. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós declaramos a falência. Que perca a força agora, perca a força na casa, perca a força na família. Em nome de Jesus nós declaramos que essa pessoa é liberta, é transformada, é abençoada. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós declaramos portas abertas. Senhor Deus, nós declaramos aquisição e possessão de bênçãos no reino espiritual e no reino físico.
Salvação de alma, libertação de vida, restauração de casamentos, de união. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escute bem. Interessante que o Josué e o Caleb, quando foram espiar a terra, eles eram cada um representante de uma tribo. E eles eram minoria. 10 trouxeram mensagens que fizeram o coração do povo derreter. Mas 2, diga comigo 2. Diga 2. Trouxeram mensagens de fé. Eu tenho algo ao falar o teu coração. Esqueça todas as mensagens negativas que você recebeu durante essa semana ou durante esse dia. E saia daqui com uma promessa. O Senhor é poderoso para nos introduzir na terra. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. Se nós agradarmos ao Senhor, oh aleluia, seja qual for a dificuldade, vai cair, vai cair. Seja qual for a barreira, o obstáculo, vai cair, vai cair. Aleluia. Seja qual for a dificuldade, Deus nos dará força para ir além das expectativas humanas. Ei, irmão, eu falo em nome do Senhor Jesus. Deus te dará graça, seja qual for o tempo que se passou, para que você esteja nesse momento. Mas é o tempo de subir para a guerra, é o tempo de puxar a espada, é o tempo de decretar a falência dos habitantes que estavam na terra que Deus nos deu. O Satanás não vai fazer festa na sua casa. Levanta com autoridade no nome de Jesus. Deus te deu autoridade. Bota ordem naquele negócio, bota ordem naquela empresa, bota ordem naquela casa. E já chega na sua rua dizendo: demônio, cai fora. Já chega naquele bairro dizendo: demônio, cai fora. Já entra naquela casa colocando a mão no umbral da porta dizendo: diabo, aqui não. Que nós saiamos daqui entendendo. Tem dia que a gente vem para orar por outras pessoas, mas hoje Deus está dizendo: é com vocês. É com vocês. É tempo de marchar para viver o cumprimento da promessa. E o interessante é que Josué ia começar a partilhar a terra. Caleb chegou e falou assim: eu me lembro do que eu ouvi. Olha para cá, eu vou te fazer uma pergunta. Você se lembra do que Deus falou para você? Você se lembra, Daniel, do que Deus prometeu para você? Está bem claro aos seus ouvidos o que Deus prometeu? Então entenda uma coisa: Deus te preservou até hoje para um grande propósito. Puxa a espada, pega a palavra, desembanha a sua espada e vai para cima. Vai com tudo, oh glória. Que me ande faz. Me ande comandar a suri me ande faz. Oh, aleluia. Está na hora de entender que as coisas não são naturais. Nós estamos num ambiente sobrenatural. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado, potestade e hoste espiritual da maldade. Mas já caiu. Já caiu. Tem um hino que fala assim: que o inimigo se levanta, mas é para cair. A vitória do povo de Deus. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos que estiveram conosco nesta noite. Traz uma recompensa especial sobre a vida do Teu servo Daniel,
que esteve conosco, Senhor, dedilhando esses teclados. Abençoa os músicos da tua igreja, os levitas, cantores, oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, cada homem, cada mulher que subiu esta casa. Leva-nos em paz, em segurança. Continua a nos usar por onde quer que formos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: domingo, Santa Ceia do Senhor. Não falte, não se atrase, não dê desculpa, mas venha sentar na mesa do Senhor. Sai de casa.